Brasil, mas só como consulta por enquanto. Então a gente tem que aguardar, né, nas coisas no futebol. Não sei se o City ou o Bahia, nem se vai ser feita a fusão, né? Eu sei que eles estão em negociação, não sei se o negócio vai se concretizar, mas a gente quer o melhor para o Luan e o melhor para o Corinthians. Então, se essa oportunidade aparecer e for boa para todas as partes, é uma possibilidade. Por que você não vai negociar o Duqueiroz? Eu acho que ele começou agora, né? O Duqueiroz vem numa evolução muito grande. O Duqueiroz era um atleta que estava aqui no nosso Sub-23, começou a ser aproveitado, veio para os treinos depois com o Vitor, que gostou muito dele, ele vem evoluindo muito, a gente vê cada jogo dele. Isso se passa muito pelo treinamento, pela atenção que é dada pelo Vitor e sua comissão aos miúdos, né? Como a gente fala. Se a gente olhar, eles é com muito carinho que eles cuidam, tentando ensinar, mostrando o que eles têm de experiência para evoluir o jogador, e a gente vê o resultado dentro de campo, não só com ele, como com o Adson, como com o Mantuan, o João Vitor, o Raul e muitos outros, né? O Piton, que vem crescendo bastante, novamente, né? O Piton já teve momentos muito bons e agora tá jogando futebol ótimo, né? Vem evoluindo também. Então acho que isso, a gente vê uma projeção muito grande, um crescimento grande ainda nesses meninos. O Du tá aparecendo agora para o futebol, jogando muita bola, é uma posição que a gente tem carência. Então não é uma intenção agora de vender, eu acho que até para ele, mais um tempo de futebol brasileiro vai fazer bem, que ele vem evoluindo bastante. Por isso que, quando consultado, a gente fala que não tem interesse nenhum em venda desse atleta no momento. E é engraçado que, enquanto estava esperando aqui para fazer essa entrevista, falei para você aqui antes de a gente entrar no ar, né, que eu tinha recebido uma ligação importante, né? E a informação é a seguinte, falta muito pouquinho para o Internacional conseguir chegar naquilo que o Corinthians quer para poder vender o Bruno Mendes. Te falaram isso? Me falaram isso. Bom, eu estou olhando o e-mail aqui e não recebi ainda. É uma questão de um pequeno valor mesmo para o Internacional poder contratar o jogador? O que a gente tem conversado com o Inter é baixar o percentual que seria vendido para poder baixar o valor, não que a gente estaria, como eu vi em algumas matérias, desconto, promoção, não tem nada a ver com isso. Existe um valor fixado por 50% dos direitos para compra no contrato de empréstimo, e o que a gente tem conversado é de vender um percentual menor que os 50% por um valor menor, proporcionalmente. Falta sim um pouco, o Inter ficou de enviar uma nova proposta, sabem o que a gente pretende dentro disso que eu coloquei, e a gente aguarda para ver se eles vão chegar nos números. Chegando, a venda pode ser feita, senão o Bruno vai ser muito bem-vindo aqui, porque nós gostamos, ele é um grande jogador, é jovem, tem muita intensidade, tem boa saída de bola, tudo que o Vitor pede nos jogadores de defesa ele tem. Então, se ele não for vendido, ele vai ser utilizado aqui e vai ajudar bastante a gente. Tira teu sono a zaga do Corinthians? Não estou falando de desempenho, porque o desempenho com o Vitor Pereira, a zaga está indo muito bem, obrigado. Mas a janela tira o teu sono em relação a João Vitor, a Raul Gustavo, a uma venda possível do Bruno Mendes? Você vai ter que ir no mercado trazer? Depende, né? Aí depende muito do que vai acontecer na janela, né? O João Vitor é o que a gente tem de mais procura, todos os jogadores nossos, principalmente os mais jovens, a gente vem recebendo sondagem, isso fico muito satisfeito que foi esse trabalho que vinha sendo feito, essa mescla, né, dos jogadores mais experientes com os meninos. O Vitor usa muito bem os meninos, né? Além de melhorá-los, mas ele confia e coloca para jogar, isso é difícil nos treinadores, né? Dos que eu trabalhei, o Vitor é o que mais utiliza a base, não tem nenhum problema em utilizar. Se o atleta tem 15, 16, 18 ou 40 anos e faz a função que ele quer, ele coloca para jogar. Então isso fez com que a gente valorizasse bastante nossos atletas, né? Hoje a gente iniciou o ano com algumas possibilidades de venda, por exemplo, o João Vitor, e hoje a gente tem, sei lá, pelo menos meia dúzia ou mais, né, de atletas com um potencial grande de venda, novos, e que valorizaram aí nesse período de 3, 4 meses que o Vitor está aqui. Mas não tira meu sono. A gente vai vender algum atleta se a proposta for muito boa. É lógico que a situação não é confortável financeira, isso já falei, deixo claro, a gente tem que continuar com responsabilidade. E os clubes brasileiros hoje precisam, normalmente, de uma venda para fechar a conta. Mas a gente já teve experiência do ano passado, né? O Corinthians não vendeu nenhum atleta, tinha uma previsão no seu balanço de vender 90 milhões em jogadores para fechar a conta. Nós não vendemos, conseguimos trazer receita nova, fechamos positivo
E se precisar fazer isso esse ano, a gente vai fazer também, mas vender o jogador abaixo do valor que a gente entende ser certo do mercado, justo, a gente não vai fazer. Nessa de mercado, o 9 é o assunto da vez, né, com a saída do jogo. E eu entendo que o Corinthians não pode sair atrás de um grande centroavante, sabendo que só vai poder inscrever na janela e de repente você tem as competições de mata-mata, que pode, né, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, porque jogo é jogo, né, jogo é jogado, o Corinthians está só com um brasileiro. É bem por aí, não compensa você ir ao mercado hoje, bancar alguém como Cavani, Suárez, enfim, desse tamanho, sabendo que de repente pode ser só o brasileiro? Eu acho que não só por isso, né? Isso também a gente tem que levar em conta. É lógico que eu jamais penso que nós vamos ser eliminados em nenhuma das competições, mas a gente tem que também ter a responsabilidade e essa possibilidade existe. Mas o que a gente trabalha é para ganhar os campeonatos. Mas independente disso, a gente olha também de outra forma hoje, né? No início do ano falamos muito de jogadores com potencial de marketing, né, esses jogadores de nome, para que a gente trouxesse empresas para ajudar na contratação. Jogadores que não têm essa marca, vamos dizer assim, fica mais difícil da gente ter parceiros, mas o Corinthians também tem condições de fazer contratações se necessário. A gente evita, mas se preciso, por exemplo, você tem uma venda de um atleta, você vai ter um recebimento, você pode trazer outro para repor, que seja mais barato para que você tenha um lucro. Nesse caso, desses jogadores específicos que foram falados aqui, e eu consultei, que foi Suárez, que foi Cavani, a gente tem um pouco também de mudança de característica de atletas, né? A gente tem hoje com o Vitor um futebol com mais intensidade, que ele busca aumentar isso a cada jogo, a cada treinamento. Então vai depender também um pouco disso, da mobilidade do atleta, da capacidade e a intensidade que ele possa impor, de marcação lá em cima, como ele pretende jogar em alguns jogos. Então mudou um pouco, vamos dizer, as características dos alvos, né? Uma coisa é você ter um investimento para trazer um jogador de nome, mas esse jogador normalmente ele tem uma idade já um pouco mais avançada e por isso não tem mercado mais na Europa. Pelo jogo hoje que a gente pratica, fica mais difícil para esse tipo de atleta. Eu não quero fechar a porta aqui, mas também não quero dar esperança para a nossa torcida e criar expectativas que depois não vão se concretizar. Agora, a gente precisa de um centroavante, isso é de conhecimento de todos, né? Agora, principalmente agora com a saída do Jô. Então é uma posição que a gente precisa reforçar, a gente tem olhado, vamos procurar no mercado, mas tem vários aspectos aí no meio para a gente decidir qual alvo e se vamos para essa linha de grandes jogadores ou se vamos para jogadores mais jovens que tenham mais saúde, vamos dizer assim, e sejam mais novos para entregar mais essa intensidade que o treinador quer. Para fechar aqui, eu sei que o papo bom passa rápido, né? É um prazer recebê-la. E faremos muitas outras. Opa, se Deus quiser. Mas eu queria te perguntar de um jogador, e eu sei que é um assunto que você bateu muito na tecla nas redes sociais, pronunciando, que é a questão da violência. O William é um jogador que já deixou alguma pista para vocês de que vai embora por causa desse episódio? Primeiro, lógico, não é assim simples, né? O jogador tem contrato, o Corinthians fez um esforço grande para trazê-lo, ele também para vir. Agora, é lógico, eu já falei isso algumas vezes, a gente tem feito campanhas contra a violência, essas ameaças não têm o menor sentido, né? Ameaçar as filhas do William, que são crianças, então não tem cabimento, esposa, o próprio atleta, isso é totalmente fora de contexto, não existe, não tem o menor cabimento e todas as atitudes possíveis o Corinthians junto com os atletas fizemos BO, as pessoas que ameaçaram foram identificadas, estiveram nas delegacias, então acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora é lógico que qualquer profissão, isso falando por mim que sou pai, você não pode ir jogar futebol sabendo que se você for mal no campo, tua família corre risco. Quer dizer, isso aí é impossível qualquer trabalhador viver assim, na minha opinião. Agora, não existiu isso do William nos procurar e dizer que quer ir embora, dar pistas, mas a gente sente que ele ficou muito incomodado com isso preocupou muito ele, agora menos, né? E não é a torcida do Corinthians, né? Ele fez um esforço tão grande para estar aqui, para voltar para o clube que formou ele, nós também, de ter o William aqui novamente. Hoje nós vimos aí no último jogo o estádio inteiro aplaudindo ele de pé. Então, infelizmente, são atos isolados de pessoas que não representam a torcida corintiana. Os quase 40 milhões de torcedores querem o William aqui, querem o William nos ajudando, com a velocidade dele, com os dribles dele. Então, ele pode acrescentar muito para o Corinthians e para o futebol brasileiro.
Então a gente lamenta tudo isso que aconteceu e a gente faz de tudo para que ele esteja mais confortável possível, para que ele nem pense em sair daqui, né? E é o torcedor corintiano também, os quase 40 milhões, que abracem o William, o que foi feito com ele e com o Paulinho também, com o Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. São quase 40 milhões e quem fez isso foi meia dúzia de pessoas aí que não merecem essa preocupação deles e nem essa vontade de deixar o clube. Duílio, quero te agradecer demais esse papo, foi maravilhoso aqui. Eu ficaria aqui mais um tempo, que faríamos 2, 3 programas, 3 vídeos aqui com você divididos e tal. Obrigado, boa sorte para o Corinthians, que ainda está disputando todas as competições, né? Está disputando Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Tem alguma de preferência, tu ou não? Não, vamos para cima de todas. Para cima de todas. Enquanto for possível, vamos brigar pelas 3. Tá certo. Obrigado, Duílio, e se você